Nós somos os filhos de Francisca, sejam bem-vindos ao nosso mundo no YouTube. Então, Doni, uma coisa que tem me preocupado muito hoje é essa vivência que eu tenho, né, com essa juventude em sala de aula. O que eu ouço desses meninos e meninas aí nessa faixa etária do ensino médio, né, é sempre a mesma pergunta. Professor, qual que é o sentido da vida? E aí, quando me fazem essa pergunta, o que eu percebo é que muitos deles não estão encontrando razão para viver. Inclusive, né, muitos deles falam até em suicídio. E aí eu fico relembrando a nossa juventude na idade dessa atual geração. Que a gente era em uma situação econômica bem pior do que a atual, né? A pobreza era bem mais alargante do que hoje, as dificuldades nossas eram bem maiores, né? Inclusive nós dois somos dois filhos de duas primas com os mesmos nomes, né? Dona Francisca, e todas duas viúvas, e eram como se fossem duas irmãs. E a gente aprendeu muito com a sabedoria dessas irmãs, né? Que nem estudo tiveram, né? E apesar do sofrimento, a gente era feliz, a gente vivia uma infância, uma juventude feliz, e jamais passou pela nossa cabeça querer saber qual o sentido da vida. O sentido da vida para nós era o que a nossa mãe pregava para a gente. Olha, trabalhem e estudem para vencer na vida. Jamais nós pensamos em suicidar, né, Pedro? Verdade. Jamais. Isso para nós nem passava pela cabeça, né? Até porque suicídio é sofrimento, e era uma coisa que a gente não desejava para as nossas mães viúvas, era sofrimento. Exato. Né? Como é que você compara hoje, Donice, essa geração com essa agonia, vivendo nessa aflição, né, nessa falta de sentido da vida, e às vezes até querendo tirar a própria vida, comparando com a nossa geração? Olha, Bené, eu vejo da seguinte forma. No nosso tempo, a gente, quando criança e quando adolescente, a gente tinha muito prazer em viver. Quando você fazia um carrinho de lobeira, quando você fazia um carrinho de lata de óleo, de lata de sardinha, você estava construindo alguma coisa para alguns minutos, algumas horas de prazer na vida. Então, E que fazia sentido. E que fazia muito sentido. Você tinha algumas horas de prazer com aquilo, de repente você deixava tudo para lá e amanhã você fazia outros. Então, eu vejo que o sentido da vida está na questão da construção. Aquilo que as nossas mães nos ensinaram trabalhar, vencer, né? É um tipo de construção. Mas eu acredito que a construção que o homem veio já, vamos dizer assim, pré-determinado para fazer, é a construção do seu eu interior, a construção do homem, do ser humano. Com essa palavra humano, ela tem mais sentido, porque você vai perceber a importância, o que é um ser humano. A palavra diz tudo, né? Mas hoje eu até percebo que poucas pessoas entendem o significado do humano. Né? O ser humano, ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é participativo, ele é doação. Ele é o outro, né? Ele é o outro, o outro em si, né? Ele é o outro em si. Então é assim que eu vejo o sentido da vida, sabe? É uma questão de construção, mas a construção do meu eu. É que uma das coisas que nós mais vimos no nosso passado, nas culturas dos nossos antepassados, é o outro querer construir a sua vida. Querer fazer com que você tenha que ser isso, tem que ser aquilo. E isso eu acho que eles estavam... É lógico que eles não pretendiam fazer isso, mas eles estavam tirando o seu direito de viver. Né? E até hoje ainda existem milhares de pessoas que fazem isso com os filhos, com os amigos, com conhecidos, né, que dizendo que ele não pode fazer isso, que ele não devia fazer aquilo. E eu vejo que tudo isso é um processo de construção, né, através do aprendizado. A vida é isso, o sentido da vida é isso, aprender, viver, executar e aprender. Não foi bom o que eu fiz? Não.
tudo bem, então amanhã eu não faço mais. Aí amanhã ou depois eu vou estar outro, né? Eu vou estar outro Donício, eu não vou ser mais aquele mesmo que errou no passado. Então eu acho que falta muito em algumas instituições, né, da sociedade, falta muito conhecimento para poder passar isso para os jovens, para as crianças. Sabe, Donício, uma coisa assim que eu penso que as nossas mães, por isso esse amor, né, respeitoso por essas duas mães, a sabedoria delas. Porque assim como a sua mãe, que eu conheci, né, que era prima da minha mãe, mas a gente sempre chamou de tia, né, e vice-versa, vocês com relação à minha mãe, também Francisca, elas nos orientavam, né? Elas dialogavam. Minha mãe sempre foi muito do diálogo com a gente, tá? E assim, ela não nos tirava a liberdade. Você falando aí, eu lembrei de dois grandes filósofos, né, que eu tenho admiração, embora pensamentos totalmente distintos, mas eu acho que tudo no universo se conecta. Então, ideias divergentes, de repente, elas se tornam convergentes. O Sartre fala isso que você acabou de falar na filosofia existencialista sartreana. O Sartre fala, olha, inclusive o Sartre é bastante materialista, né? Ele não... A crença dele nessa transcendência que eu mais você temos, né, que é uma coisa mais socrático-platônica nossa, não existia em Sartre. Mas o Sartre dizia uma coisa que eu não vejo distinção do que Sócrates afirmava. Quem nos constrói somos nós mesmos. As escolhas de nossas vidas são nossas, não pode ser da mãe, do pai, do outro ser. A escolha tem que ser nossa. Nós podemos até ser orientados por esse pai, por essa mãe, por esse gestor que cuida da gente. Mas a escolha é nossa. O Sartre dizia isso com muita clareza quando ele afirma assim, ó, todos nós nascemos, né, nós somos condenados a ser livres quando nós nascemos. Condenados a ser livres. Ou seja, quem constrói a nossa vida, a nossa existência, somos nós mesmos. Agora, é lógico que essa orientação, né, de uma inteligência fora de nós, né, do nosso eu, ela é importante, mas a escolha tem que ser nossa. E aí eu vejo o nosso processo educativo, ele era assim, né, Donício? As nossas mães agiam assim com a gente hoje. E eu não vejo isso hoje, né, com esses... se você fosse professor, você ia estar sentindo a mesma coisa que eu. Eu não vejo isso hoje nas maternidades, nas paternidades. Está havendo um distanciamento muito grande, né, entre os pais e os filhos, as mães e os filhos e as filhas, ou mesmo os responsáveis, em que eles ficam sós no mundo. E muitas vezes vem só cobrança a cobrança deles e nenhuma orientação, né, para uma tomada de decisão deles. Mesmo que eles tomem uma decisão diferente, mas pelo menos eles tiveram uma orientação. E aí, essa conexão entre gestor, né, entre pai e filho, tem que ser nesse sentido. Né, de que eu vou orientar você, e aí, mas a decisão é sua. É sua, exatamente. Quando você falou isso, eu me lembrei que, pelo que eu falei e pelo que você falou, dá a impressão que assim, então... os pais de hoje estão deixando os filhos mais à vontade. Não, eles estão se desligando, deixando a sua responsabilidade de pai. Porque o fato de deixar o outro viver não quer dizer que você soltar ele livre, sem saber nada. Né? Ele vai saber, depois que ele aprender com você, que ele vai ter uma total liberdade. Né? Apesar de que a liberdade do filho, enquanto está sobre os cuidados dos pais, né, eles são crianças e até na adolescência eles ainda precisam muito do cuidado dos pais, é exatamente sobre isso que você falou, o ensinamento básico para ele ter um caminho livre para ele seguir, mas com segurança. Eu quero deixar o início de uma pergunta, né, que eu quero perguntar para o Bené sobre a semente. O significado, o valor da semente, o que ele acha, o que você acha disso. Então, no nosso próximo vídeo, nós podemos falar disso. Queria que você
aproximar-se um pouco aqui. Eu vou me apresentar, né? Então, eu sou Donício, filho de Francisca. Francisca Borges Francisca Honorato da Silva. da Silva. Eu sou Benedito, né? Professor Bené, eu prefiro ser conhecido por Professor Bené, filho da Dona Francisca, que é prima da Francisca do meu primo Donício, que é a Dona Francisca Pomposa Beneves.